Eu fiquei pensando em pessoas que fizeram cursos de faculdade, que é o que o vô queria, né? Por causa que é isso que você falou, pô, se você não fizer, eu vou ficar triste. Se você não for médico, eu vou ficar Era o que triste. eu esperava pra você. E isso pesa tanto essa eu vou ficar triste, que a pessoa vive pra satisfazer aquele afeto do outro, né? A essência da decisão da pessoa é o bem-estar do outro. Então ela prefere estar mal, mas o outro estando bem, do que estar bem com o outro estando mal. É. Só que muitas vezes o outro só tinha um pedido, não uma exigência, só tinha uma sugestão. Só que aquela pessoa não desenvolveu a autonomia. E para piorar, a gente vê pessoas, muitas vezes até da área da saúde, do desenvolvimento pessoal, que estão tentando pular essa escada, porque o último degrau dessa escada é o legado. Então, como uma pessoa vai deixar legado se ela não deu conta nem de pagar seus boletos? Então, quando eu falei no começo que em muito o desenvolvimento pessoal ele se banalizou, porque muita gente fez um curso de 2, 3 dias e botou uma capa nas costas e disse que ia salvar o mundo. Cara marmanjo falando um negócio desse e a mulher em casa olhando. Amor, mas a prestação do carro está atrasada. Nossos filhos não têm uma boa escola. Nós não temos um plano de saúde. Já que você vai salvar o mundo, salva primeiro o nosso. Então, Claro. não dá para falar de legado se eu não entendi o jogo da vida a ponto de ser recompensado financeiramente. É. Não dá para falar de sentido. O que eu vou tentar entender o que tem lá fora se eu não entendi o básico do que tem aqui dentro? Então, essa jornada da maturidade, ela precisa ser encarada. E o que a gente faz hoje é dar alguns passinhos para trás para corrigir essas camadas, para que a pessoa que hoje já tem uma carreira, já tem um negócio, já tem um emprego, já tem uma família, vira e fala, putz, estou vivendo minha vida do jeito errado. Eu estou priorizando pessoas que são importantes, mas hoje não podem mais ser prioridades. Então, um homem, por exemplo, que prioriza a sua mãe em detrimento da sua mulher, está errado. Está completamente errado, porque ele assumiu um compromisso com uma mulher que agora é mulher dele por escolha dele. A outra era por obrigação. Sim. Não tinha opção. Você Não chegou tinha aqui, opção. essa aqui é a sua mãe. Relacione-se com ela da forma certa. Então, muitas vezes, esse limite ele não foi estabelecido e aí sobra culpa, porque a gente ama as pessoas. A gente sabe que elas nos amam. E aí você olha, você vê a pessoa com um problema e você tem capacidade, você tem condição de resolver aquele problema. E na dependência emocional, quando falta permissão para as pessoas, a condição vira obrigação. A pessoa se obriga a resolver problemas que ela não criou só porque ela tem condição de resolver. Agora, pega uma coisa aí, quem estiver assistindo pode anotar. Você nunca vai conseguir resolver um problema que não foi você que criou. Cara, que interessante Se isso. você olhar a sua lista de problemas, se você olhar onde você está colocando energia, se não foi um problema que você resolveu, se não for um problema que você criou, você não tem a mínima chance de resolver. Você pode até participar, você pode até apoiar, mas a solução nunca vai depender de você. Você só pode resolver o problema que você cria. É louco isso. Pensa uma pessoa que você ama que está acima do peso. Você vai dar sua vida para aquela pessoa emagrecer. Não vai conseguir. Não. Porque ela criou aquele problema. Você pode pagar academia, você pode ir junto com ela, você pode pagar nutricionista, personal, você pode fazer de tudo, mas a chave da solução daquele problema está com aquela pessoa. E a gente vê gente em casa sofrendo porque o pai traiu a mãe, sofrendo porque os pais se separaram, sofrendo porque os pais se separaram e a mãe não casou de novo, sofrendo porque a mãe está sofrendo com o novo casamento do pai. Se não foi você quem criou o problema, você não pode resolver. Se você não pode resolver, a minha sugestão é que você pare de sofrer com ele. Aí vem a pergunta, por que a pessoa não consegue parar de sofrer com um problema que não foi ela que criou e ela não pode resolver? Por causa da dependência emocional. Poxa, como é que eu vou tocar a minha empresa sabendo que a minha irmã acabou de se casar com canseira? Se ela se casou com canseira, quem vai deixar de dormir é ela. Eu preciso dormir. Entende? Nós precisamos separar nossas vidas e as pessoas não estão prontas para separar. Sim. As vidas. Por quê? Porque muitos de nós, eu venho de baixo, bem de baixo. Então, quando você olha para trás, na sua história, quando eu olho para minha história, você fala, putz, mano, todo mundo deu a mão para todo mundo ali, né, bicho? Agora, como é que eu vou sozinho? Gera o quê? Culpa, gera dívida. O cara se sente mal. Eu entendo.
esse cara que se sente mal. Sim. Mas eu preciso que ele entenda que não precisa ser assim. Então, quando a gente vem falar de inteligência emocional, eu prefiro não falar tanto das emoções. Eu prefiro falar das relações que estão Tá tudo a ver com as emoções. As relações que estão gerando essas emoções. Não faz sentido você estar mal com o mal-estar de alguém. Uhum. Ah, mas isso é prova de amor. Não, isso é prova de interferência. O que a pessoa está passando, você está passando junto. E quando você está passando junto, a pessoa passa por mais tempo. Por incrível que pareça. Boa. Eu já sei o título do podcast. É como se libertar da opinião do outro. Boa. Porque acho que tem tudo a ver. E assim, o que você acha que é o fator que gera mais culpa nas pessoas? Geralmente, assim, numa média. Na nossa comunidade a gente tem alguns protocolos, inclusive um é o de culpa. E existem razões diferentes para as pessoas sentirem culpa. Existe o que eu chamo de autoculpa, é aquilo que você se culpa por alguma coisa que aconteceu, quer seja algo que você tenha feito ou que alguém tenha feito, que você tenha deixado de fazer ou que outra pessoa tenha deixado de fazer. Então, tem a autoculpa. Tem aquela culpa que eu chamo que é a culpa ilegítima, ou seja, você está sendo culpado por algo que quando você vai olhar não tem fundamento. É a culpa que não tem razão de existir. Tem a culpa dirigida, que é aquela culpa que você faz questão que o outro sinta e muitas vezes você só insiste porque ele não sente. E tem aquela culpa que eu chamo de culpa real. Ou seja, de 4 culpas, só uma de fato faz sentido. Que é aquela culpa que você olha e fala, putz, eu realmente deixei de fazer isso e deveria ter feito. Ou você olha e fala, putz, eu fiz isso e não deveria ter feito. Eu fiz alguém fazer alguma coisa que não tinha que fazer, ou impedi alguém de fazer alguma coisa que a pessoa deveria fazer. Ok. Só que, para a gente entender o que é culpa e o que mais gera culpa, vamos trazer uma definição aqui. Uhum. Existe um acontecimento, existe uma responsabilidade e aí existe uma utilidade. A utilidade a gente volta para a camada da relação. Alguma coisa aconteceu no passado. Perfeito. Você pode ter sido responsável. Certo. A responsabilidade pode ter sido sua. A responsabilidade pode ou não ter sido só sua. E a responsabilidade pode ou não ter sido toda sua. Perceba que aqui a gente já tem uma leitura diferente do acontecimento. Porque as pessoas têm um problema. Elas não lidam com o fato. Elas lidam com a história. Isso. E histórias são fatos registrados com percepções emocionais. O mesmo fato pode ser registrado de 4 formas diferentes, porque tem 4 pessoas nessa sala aqui. Então, a gente tem que parar de lidar com o registro e lidar com o fato. Então, o que é a culpa? Para mim, a culpa é a utilidade que alguém dá para aquilo que aconteceu quando alguma coisa está prestes a acontecer. Vou desenhar de novo para a galera não se perder. Alguma coisa aconteceu, ok. Um fato no passado, perfeito? Sim. Temos ali aquelas camadas de responsabilidade. Só que alguém tenta dar uma utilidade para o passado. Para o passado. Quando o presente vai ser diferente. Quando você tenta fazer alguma coisa, alguém usa o passado. Aí é a culpa. Quando é a autoculpa? Quando você usa o seu passado ou o passado de alguém contra você mesmo. Quando é que isso aparece? As pessoas só se culpam quando elas estão prestes a fazer alguma coisa importante. Ninguém que traiu, por exemplo, se sente culpado o tempo todo. Sim. João traiu Maria. Perfeito. Quando é que João vai sentir mais culpa? Quando Maria fizer uma declaração de amor ou fizer um ato de generosidade, de bondade, uma prova de amor. Ou seja, tem algo prestes a acontecer e tem alguém usando aquilo que aconteceu. Então, o que gera mais culpa? A leitura equivocada daquilo que aconteceu. Entendi. Isso é o que gera mais culpa. Tem gente que sente culpa por ter nascido. Aí eu falo, como você pode ter nascido? Não, Elton, é que quando eu nasci, a vida da minha mãe acabou. Não, a vida da sua mãe acabou quando ela se deitou com seu pai. Era o cara errado. Você ter nascido foi só uma consequência. Foi só uma consequência. Então você não tem responsabilidade nenhuma nisso. E tipo, estilo, indo nessa linha, né, do pai, né?
que aí o casamento não deu certo, sei lá. Mas a sua mãe que escolheu casar com aquele cara, né? Não foi você que escolheu, né? E eu acredito que muita gente carrega esse tipo de culpa mesmo. E alguns outros, né? E é interessante que ela é totalmente vinculada ao passado, né? Eu gostei dessa palavra que você falou, utilidade, porque você tá tentando dar utilidade pra uma coisa que não serve pra nada na real, né? Não serve pra nada. E aí você traz uma nova utilidade conveniente à sua vontade. Que é pra te deixar mal, né? Que é pra te voltar pro passado. Então, por exemplo, nesse exemplo, o cara se sente mal porque ele acredita que a vida da mãe dele acabou quando ele nasceu. Primeira pergunta, como foi que ele concluiu isso? Não foi no parto. Foi com o que ele veio ouvindo ao longo do caminho. Sim, foi na história, igual foi você falou. Foi na história. Aí eu pergunto, quando é que você ouve essa história? Geralmente quando alguém te diz, olha, a sua mãe se separou do seu pai. Quando você nasceu, a vida dela acabou e você é a única coisa que ela tem. Ninguém que está em casa assistindo Netflix ouve isso. Quem ouve isso é o cara que está tentando construir a própria família, é o cara que está, de repente, se mudando para construir um negócio, se mudando para assumir um novo emprego. E alguém vem e diz, mas você vai deixar sua mãe? Você é tudo que ela tem. E o pouco que ela tem só é tão pouco porque você nasceu. Quando você nasceu, a vida dela acabou. Esse cara se sente obrigado a ser o homem que essa mãe não teve. Ou seja, ele não tem permissão para ter uma família. Esse cara vai ganhar dinheiro? Vai. Ele pode gastar dinheiro com futilidade. O dia que ele for gastar dinheiro com uma mulher, ele vai sentir culpa. Entende? Porque alguém usou o passado contra ele. Então, a culpa, no fundo, ela é um elemento relacional. As pessoas viram e falam, eu queria esquecer o passado. Alzheimer, pô. Alzheimer, amnésia, qualquer coisa do tipo, qualquer tipo de demência. Você quer esquecer o passado? Não, eu queria apagar aquilo que aconteceu. Deixa eu te perguntar, você quer apagar aquilo que aconteceu ou você quer parar de sofrer com o acontecido? Então a gente não elimina o sentimento, a gente elimina a utilidade. Porque se você pisou na bola, nós tínhamos um negócio, você era responsável por algo, você não fez, a empresa quebrou. A responsabilidade foi sua. Você tem que se lembrar disso. Você tem que ser lembrado disso. Mas você não tem que e não pode ser impedido de montar um novo negócio. Você não pode ser impedido de seguir em frente por aquilo que aconteceu no passado. E aí, por conta desses acontecimentos, as pessoas criam muitas faturas emocionais. E a fatura emocional é terrível. Porque a pessoa ela quer ficar recebendo. E aí acaba virando uma indenização. Sim. Você nem consegue pagar aquilo, você tem que ficar pagando. Aí você fala, putz, hoje em dia, as pessoas frias, elas se fecham porque elas olham em volta e pensam, as pessoas que se amam se machucam. As pessoas que se amam se machucam. Então vamos fazer o seguinte, goste de mim, mas não me ame. Porque eu não quero te dar esse cheque em branco.